Meu nome é Rafael. Tenho 32 anos. Mas até hoje, quando fecho os olhos, sou apenas o garoto de 10 anos que voltava da escola naquela tarde, a última vez que me senti realmente seguro. Sempre fazia o mesmo caminho, 3 quarteirões, uma praça vazia, uma rua comprida cheia de casas antigas. A rotina me dava a falsa sensação de que nada de ruim podia acontecer. Naquele dia, notei algo diferente. Não ouvi pássaros, nem barulho de carros. O silêncio parecia pesar no ar. Olhei para trás e vi um homem parado na esquina. Alto, magro, usando um casaco escuro apesar do calor. Não dava para ver o rosto dele, só a sombra do boné. Tentei me convencer de que era paranoia. Continuei andando, mais rápido. Quando olhei de novo, ele também tinha avançado. Não muito, mas o suficiente para me deixar em alerta. Meu coração disparou. Passei pela praça. A cada passo, senti o som dos meus tênis contra o asfalto como se fossem batidas de tambor. Atravessei sem correr. Crianças correm. Vítimas correm. Eu não queria parecer nenhum dos dois. Quando dobrei na rua comprida, ouvi claramente o som de passos atrás de mim. Cadenciados. Firmes. O homem estava mais perto. Pensei em entrar em alguma casa, pedir ajuda, mas todas pareciam desertas. Cortinas fechadas. Portões trancados. Era como se o mundo tivesse me abandonado. Foi aí que a adrenalina venceu o medo. Disparei. Corri como nunca. O som dos passos atrás de mim virou uma corrida também. E, por mais que eu tentasse, parecia que ele sabia para onde eu ia antes de mim mesmo. O pior momento foi quando senti a sombra dele sobre mim, longa, engolindo a minha. Senti uma mão quase tocar meu ombro, e então... É aqui que tudo fica nebuloso. Não lembro de gritos. Não lembro de dor. Só lembro de uma sensação estranha, como se o mundo tivesse se desligado por um instante. Um cheiro de metal. O frio de algo gelado encostando na minha pele. Quando voltei a ter clareza, estávamos em outro lugar. Um cômodo pequeno, janelas fechadas, cheiro de mofo. O homem estava ali, parado, imóvel, como se estivesse esperando algo. Seus olhos, quando finalmente vi, eram vazios. Não de maldade. Vazios como um buraco. Ele falou pouco. Quase nada. Apenas eles vão chegar logo. Quem eram eles? Não sei. Nunca saberei. O som de sirenes cortou o silêncio minutos depois. O homem não tentou fugir. Não tentou me machucar. Só ficou ali, olhando para a porta, esperando. Quando os policiais arrombaram, ele ergueu as mãos, como se aquilo fosse o fim de um acordo antigo. Fui retirado às pressas. O rosto dele, nunca vou esquecer. Não de ódio. Não de loucura. Mas de alívio. Nunca me contaram quem ele era. Nem por que me seguiu. Disseram apenas que ele tinha histórico. Nada mais. Às vezes, penso se ele realmente queria me fazer mal, ou se estava apenas cumprindo algo que só ele entendia. E até hoje, quando caminho sozinho, sinto que posso ver aquela sombra novamente. Esperando o momento certo para me lembrar que nada termina de verdade. Trabalho em um supermercado, setor de atendimento, caixa 6. Quem já trabalhou com o público sabe, a gente aprende a sorrir para qualquer coisa. Mas naquela noite, o sorriso quase me matou. Era um turno comum. Movimentado, barulho de carrinhos, pipocar de códigos de barras. No meio disso tudo, ele apareceu. Um homem de aparência comum, calça jeans, jaqueta clara, boné. Trazia poucas compras, mas o olhar, esse me deu calafrios antes mesmo da primeira palavra. Colocou os itens na esteira e, com um meio sorriso, disse: "Você é bonita. Já te vi por aqui outras vezes. Trabalha até tarde, né?" Não respondi nada além de um sorriso profissional. Ele insistiu: "Sabe, posso te pagar para a gente se divertir depois. Nada de errado nisso. Que tal?" Foi como um soco no estômago. Mantive a compostura. Fingi que não ouvi direito. Disse apenas o valor da compra. Ele pegou o troco e se inclinou mais perto do balcão. "Pensa nisso. Você vale bem mais do que ganha aqui."
Saiu, mas antes de ir embora, olhou para trás. 2 vezes. Terminei o turno mais cedo. Pedi para trocar de caixa, mas não havia vaga. Caixa 6 até fechar. Passei o resto do expediente com a sensação de que alguém me observava pela porta automática. Saí do mercado quase meia-noite. O estacionamento estava quase vazio. O vento batia, levantando sacolas plásticas do chão. Quando fui em direção ao ponto de ônibus, senti o farol de um carro me iluminando pelas costas. Um sedã preto, parado do outro lado da rua. Continuei andando. O carro me seguiu. Não rápido. Não ameaçador. Apenas, seguindo. Na primeira esquina, ele buzinou. Baixei o ritmo. Ouvi a janela descendo. A voz dele, calma demais, ainda dá tempo de aceitar. Pago o que quiser. Não respondi. Dobrei na rua seguinte. O carro também. A essa altura, minha respiração já estava fora de controle. Apertei o passo. Ele acelerou um pouco. E então desligou os faróis. O som do motor continuou. O escuro engoliu tudo. As ruas estavam vazias, lojas fechadas, cortinas de ferro abaixadas. Não havia ninguém para pedir ajuda. Entrei em uma rua lateral que dava para um terreno baldio. Má ideia. Sem saída. O carro parou na entrada. As portas não se abriram. Apenas o silêncio. Ele desligou o motor. Por alguns segundos, pensei que fosse apenas para me assustar. Mas então ouvi a maçaneta da porta se mexendo. Ele saiu. Passos firmes no cascalho. Tentei correr para o fundo do terreno. Um mato alto arranhava minhas pernas. Senti a luz da lanterna dele cortando a escuridão atrás de mim. Cada passo parecia mais próximo. Foi quando tropecei em algo e caí. O impacto tirou meu ar. Antes que pudesse levantar, senti uma mão agarrar meu tornozelo. Ele falou baixo, quase sussurrando: "Não precisa ter medo. Não vou te machucar, se aceitar." Mas antes de me puxar, ouvimos sirenes. Não perto. Distantes, mas se aproximando rápido. Ele parou. Ficou imóvel. Depois soltou o meu pé. Voltou calmamente para o carro. Entrou. Ligou o motor. E sumiu na escuridão. A polícia chegou minutos depois, chamada por um segurança que notou o carro rondando o mercado após o fechamento. Encontraram apenas pegadas no terreno. O homem nunca foi preso. Às vezes, penso se ele me seguiu em outros dias. Se está me observando agora, de algum lugar. E toda noite, quando fecho o caixa, sinto o mesmo calafrio. Meu nome é Marina. Sou mãe do Gabriel. Faz 17 anos que meu filho desapareceu naquele caminho de volta da escola. O caso nunca foi encerrado de verdade. Só tem os relatos que a polícia me deu, e os fragmentos que nunca fizeram sentido. Era uma terça-feira. Gabriel tinha 12 anos. Sempre foi um garoto esperto, mas desconfiado. Não conversava com estranhos. Pelo menos era o que eu achava. Naquele dia, a rotina era a mesma: saída às 17h20, trajeto de 4 quarteirões, rua movimentada. Mas havia algo estranho que testemunhas disseram depois. Um homem estava parado na esquina, usando um casaco largo demais para o calor que fazia. Segundo o relato de um dos colegas de classe, esse homem observou Gabriel atravessar a rua. Não falou nada. Apenas o seguiu com o olhar. A polícia acredita que ele o seguiu. Não rápido. Não correndo. Apenas mantendo distância. Gabriel provavelmente percebeu. Talvez tenha sentido que estava sendo observado. O que me disseram é que, no meio do caminho, o homem o abordou. Não diretamente. Só comentou algo que ninguém conseguiu reproduzir direito. Alguns dizem que ofereceu dinheiro. Outros, que perguntou se Gabriel queria fazer algo divertido. A partir daí, os relatos se tornam confusos. Um vizinho disse ter visto o menino apressar o passo. Outro jurou que ouviu alguém dizendo: "Só quero conversar." Depois disso, silêncio. A polícia encontrou pegadas de Gabriel perto de um beco, mas havia outra marca, de botas, seguindo atrás.
As pegadas terminavam juntas, perto de um portão de ferro, que dava para um depósito abandonado. Quando encontraram sinais de que alguém esteve lá recentemente, poeira marcada por passos, uma cadeira caída e uma garrafa de água ainda pela metade. Mas não havia sinal do meu filho. Dias depois, vasculharam o prédio inteiro. Nada. Nenhum vestígio de luta. Nenhum objeto pessoal. Nada. E então vem a parte que me atormenta até hoje. O detetive responsável disse que, no fundo do depósito, havia uma porta trancada por dentro. Arrombada, revelou um corredor estreito, úmido, iluminado apenas por uma lâmpada velha. No final, mais nada. Só paredes descascadas e marcas de unha nelas. Não sabiam se eram recentes ou antigas. Mas pareciam arranhadas com força, como se alguém tivesse tentado sair dali. Perguntei ao detetive se havia sangue. Ele hesitou antes de dizer, não. Só marcas. Mas, algumas eram muito pequenas. Do tamanho da mão de uma criança. Eu perguntei, e o homem? Quem era? Eles nunca souberam. Nenhuma câmera de segurança pegou o rosto dele. Nenhuma descrição bateu com alguém conhecido. Só diziam a mesma coisa, alto, magro, casaco largo. O caso esfriou. Anos passaram. Mas uma coisa nunca mudou. Às vezes, quando estou sozinha, sinto que alguém está me observando. Não de longe. De muito perto. E toda noite, sonho com aquele corredor. Com aquelas marcas nas paredes. E com uma voz que sussurra, só queria conversar. Nunca mais encontrei Gabriel. Nunca mais dormi em paz. E talvez ele ainda esteja lá. Ou pior, talvez nunca tenha saído.